ilustres, importantíssimos, né, com falas muito potentes e que com certeza vai enriquecer muito para a gente. Então, eu gostaria de chamar a Carmen para apresentar o professor Valber e o evento e passar a fala para ele, para que ele conduza o processo. Ilustres, importantíssimos. Olá a todas, todos e todes, boa tarde, né? Estamos dando início agora ao segundo dia desse evento importantíssimo. Eu creio que hoje, assim como ontem, nós teremos falas muito potentes e que vão nos incentivar a ter um pensamento mais dialógico acerca dessa temática. Então, eu quero apresentar o nosso moderador e também o professor que propôs essa atividade, o professor Valber Sampaio. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, boa tarde a todos, todas e todes que estão presentes, acompanhando nossa atividade desde ontem. Primeiramente, eu quero me desculpar em nome da professora Lívia Relias, né, que não vai poder estar conosco. Ela é professora no estado do Amapá e, como a gente sabe, houve uma explosão na instituição que gera energia elétrica para o estado, e desde ontem a gente não consegue comunicação com ela, então acreditamos que ela tenha sido atingida, de certa forma, por esse acontecimento, né? Desde já eu quero agradecer novamente, né, a todos e todas os profissionais que estão participando até agora, mas quero iniciar agradecendo as pessoas que estão fazendo com que essa atividade possa ocorrer com a magnitude que está sendo, com a potência que está sendo desde ontem. Quero agradecer a Laila Souza, quero agradecer o Daniel Santos, Thales Magalhães, Carmen Oliveira, a Ieda Guedes, a professora Roberta Bandeira, o professor Ian Lima, Evelyn Ferreira, Érica Maia e, em nome do nosso coordenador, Alex Miranda, quero agradecer desde já também a professora Maria Lúcia Lima e ao Domênico Ram pela disponibilidade, por aceitar estar compartilhando com a gente esse momento tão especial, né, que surge aí na psicologia social e que a gente traz para que a gente possa conversar entre alunos, alunas e demais pessoas que estão acompanhando nossas atividades, profissionais diversos e diversas, né? Queremos iniciar hoje com a professora Maria Lúcia Lima, ela que é doutora em Psicologia Social pela Pontífice Universidade de São Paulo, professora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Pará, pesquisadora com experiência na área de Psicologia Social, atuando principalmente nos seguintes temas, né? Diversidade sexual, relações de gênero, processos de medicalização da vida e modos de subjetivação. Ela é coordenadora do grupo Inquieta Ações, Arte, Saúde e Educação, e é integrante do Núcleo de Práticas Discursivas e Produção de Sentidos da PUC de São Paulo, membro da Associação Brasileira de Psicologia Social, ABRAPSO, e do Fórum de Medicalização da Educação e da Sociedade. Então, vamos começar trazendo o diálogo com a professora Maria Lúcia, que vai apresentar aí a importância da gente pensar gênero diante da psicologia. Então, a palavra está com você, Lúcia. Muito obrigado novamente. Quem me conhece sabe o carinho que eu tenho pela Lúcia, quem não sabe foi minha orientadora de mestrado, então é sempre um prazer te ter por perto, mesmo que virtualmente, Lúcia. Legal, Valber. Antes de ser orientadora, já éramos colegas bem próximos, né? Sempre circulando nos ambientes da psicologia social, produzindo coisas. É uma honra te ter como colega, né? E tu estás na minha história também como orientadora. Gente, muito obrigada pelo convite de estar aqui, mesmo em momentos tão difíceis, né? Agradeço e fico honrada com a presença, né, do Domênico, né, com quem eu compartilho textos nas minhas disciplinas de análise institucional. Então, vai ser muito interessante essa troca, esse diálogo. E que pena que a gente não está com a Lívia, que eu acho que é outra psicóloga muito querida, e que sempre a gente tem vários espaços de diálogo, principalmente com a temática que eu venho trazer agora, né? Estou bastante mobilizada com a situação do Amapá,
né? Meu pai mora lá, tenho muitos amigos, morei lá até os 17 anos, então tenho uma minha história, né, está muito vinculada, tenho muitas pessoas queridas, e o estado inteiro está sem energia, sem água, está faltando tudo, supermercados, nossa, está uma situação muito preocupante mesmo com o nosso estado vizinho aqui. Mas, enfim, eu coloco esse contexto para dizer que a gente parece que 2020 ele não se cansa de nos tirar o tapete, de nos assustar, né? Covid, essa situação toda, enfim. E uma das coisas, né, além de dobrar o número de casos na última semana aqui em Belém, de casos de Covid, os hospitais, né, dobrou a internação no nosso hospital, né, do Hangar. Estou com uma familiar na UTI, que tem me deixado a minha e toda a minha família muito mobilizada, né? Então, eu falo isso para marcar que a gente não está num período, todo mundo sabe, né? Mas algumas pessoas parecem esquecer, né? Eu vejo muitas pessoas, parece que a gente está num momento normal, não tem nenhuma normalidade nisso. A gente está passando por momentos muito difíceis e muitas pessoas com a fragilidade, né, dessa nossa saúde mental, e não é à toa. Eu falo que quem está muito bem nesse momento tem alguma coisa errada, né? Tá faltando uma conexão com a realidade. Então, eu falo isso no sentido também de acolhimento, né? Acolhimento dessa dor, dessa angústia que a gente tem vivido. E falando do tema, né, do que eu fui encomendada, essa semana a gente também tá vivendo ainda uma situação muito inquietante, que é o caso, né, da Mari Ferrer, que todo mundo tem convivido, falado, e ontem foi discutido também e que gerou bastante mobilização. Eu vou tirar esse caso, na verdade, como um disparador para nossa discussão aqui, né? Por quê? Eu já vou partir a minha fala, a encomenda foi falar dessa relação entre gênero e psicologia, né? Onde o gênero cabe, o que cabe ao gênero na psicologia. Então, eu vou partir do pressuposto que a discussão de gênero está à margem na formação em psicologia no Brasil, tá? Se eu estiver enganado, eu vou achar ótimo que vocês falem assim, não, Lúcia, aqui na minha faculdade é ótimo, todo mundo discute gênero, né? A tua formação há 20 anos atrás que está ultrapassada. Tá? Eu vou adorar que vocês me falem isso. Mas, tanto na minha formação, na graduação, como agora como formadora, né, sendo professora da graduação em psicologia da UFPA, como da pós-graduação, a gente está à margem. Não é como se não fosse um tema caro ou um tema específico, próprio, né, da psicologia. Né? Por que eu digo isso? Porque a gente está sendo mais treinada pelas redes sociais, por exemplo, para analisar o caso, né, da Mari Ferrer, entre outros tantos, do que pela graduação em psicologia. Tá? O que a gente aprende com o caso da Mari Ferrer, né, a Mariana? Muitas coisas, né? Muitas coisas mesmo. Uma delas é que discutir gênero é fundamental para o cuidado em saúde mental. Aquele vídeo, né, que vários de vocês devem ter visto, eu vi, eu não consegui chegar até o final, porque eu não tenho estômago para isso, principalmente em momentos de tanta fragilidade como a gente está vivendo agora. Eu tenho me poupado algumas coisas, por estar também com bastante fragilidade em vários sentidos. Mas o que a gente, até onde eu consegui ver, foram cenas de tortura, né? O estupro é o único caso de violência em que se pesquisa o histórico da vítima. O que isso nos diz, né? O que isso nos diz? Então, eu sou a vítima de uma violência e eu sou investigado o meu histórico, a minha vida. Né? O que eu estava vestindo, onde eu estava, quem eu sou, as fotos que eu posto nas redes sociais. Né? Então, aquela cena bárbara do advogado mostrando a cena da jovem com fotos sensuais, né? Como o que ele queria com isso? Né? Desmoralizá-la. E aí eu fico só pensando, tá, ela pode ter as fotos sensuais que for, ela pode estar
pousado nua na Playboy. Ela pode ser prostituta, ela pode ser o que for. Nada é argumento para que se estupre alguém. Mas ele usou isso num tribunal. Tá? Ele usou isso no tribunal. Tá, Lúcia, mas o que isso tem a ver com a psicologia? O que tem a ver é que nós, psicólogas e psicólogos, podemos fazer o mesmo. E muitas vezes fazemos. Porque quando a gente não tem uma discussão séria, crítica sobre relações de gênero, a gente acaba perpetuando. Outro dia eu escutei de alguém falando alguma coisa absurda sobre adoção, né? Que a adoção era ruim, enquanto já tinha um filho e adotar outro, porque uma coisa assim super... E aí eu disse, estava questionando, né, na conversa, e ela disse, não, mas foi uma professora minha do doutorado que disse isso, de psicologia. Ela é psicóloga, doutora em psicologia, né? Então, a nossa fala tem poder, né? Ela tem influência. Não é à toa que quando a gente é entrevistado por alguma coisa, ou então o próprio Valber agora, na hora de me apresentar, ele coloca todo o meu currículo, né? Todo não, né? Mas uma parte dele. É para dizer, olha, essa pessoa aí tem doutorado, essa pessoa aí faz parte de uma faculdade, essa pessoa aí tem autoridade para falar de alguma coisa. Como no jornal, a pessoa fica com uma legenda aqui, né? Doutor em alguma coisa, pesquisador, né? Tem toda uma cena. Não é à toa que eu e Domênico, né, estamos aqui atrás na nossa estante de livros, né, mostrando, a gente não está no laboratório, geralmente cientistas, né, estão no laboratório de jaleco e mostra todos os equipamentos, a gente mostra os nossos também, né? Enfim, estou dizendo tudo isso para mostrar que a gente da psicologia, a gente faz o que o judiciário também fez. A gente reforça estereótipos de gênero quando a gente não os discute. E a psicologia é uma ciência, como vocês sabem, discutiu, na caixinha, né? A gente nasceu como no sentido de padronizar as pessoas. Não é à toa que vocês que estão começando o curso de psicologia já devem ter escutado isso, né? Ah, o meu filho, ele é assim, assim, assado, ele faz isso e aquilo. O que ele é, hein? Qual é o problema dele? Questionaram muitas vezes coisas do tipo. Eu falo, como é que eu vou saber? Eu não faço a menor ideia de que ele é. Ele é uma criança que faz isso, isso e isso e comporta assim, assim, assado, né? Mas se quer da gente respostas de preferências fáceis, prontas, para questões que são complexas, que precisam de análise, e análise não é uma análise superficial, assim como as relações de gênero, tá? Tudo bem. A gente tem vivido também uma outra questão, que é uma caça às bruxas. Esse caça às bruxas se chama ideologia de gênero. Quantos de vocês já não escutou isso, né? A própria eleição de 2018, ela foi muito forte, significativa e emblemática para pensar que não é nem ideologia de gênero, mas sim um terrorismo de gênero, né, que se faz. Como discutir gênero fosse dizer que a gente está ensinando o sexo para as crianças, que ninguém quer mais que tenha menino ou menina, entre outras coisas, né? E gênero nada mais é do que uma ilusão, de uma projeção que se faz em relação aos corpos. Ah, Lúcia, como é isso? Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aqui ouvindo, não consigo vê-los, né? Só está vendo nós mesmos. Um dia isso vai mudar, um dia a gente vai conseguir estar presencialmente novamente. Mas muitos de vocês, quando vê uma mulher grávida ou um homem grávido, pergunta, né? Ah, o que é? Né? Eu, pelo menos, quando estava grávida, a primeira pergunta que me fazia, o que é? Eu falei, olha, eu espero que seja um ser humano, né? Parece um alien de vez em quando, que fica se mexendo, querendo sair, mas eu espero que seja um ser humano. Mas essa pergunta eu tirava graça, porque eu mesmo não quis saber o sexo do bebê, né? Que é uma menina, que eu soube na hora que ela nasceu. Eu não quis saber. E isso foi algo que percorreu toda a minha gravidez, porque eu ia comprar alguma coisa, perguntar, menino ou menina? Eu falei, é um sapatinho para aquecer o pezinho, porque dizem que mesmo em Belém do Pará, nesse calor absurdo, a gente precisa aquecer o pé do bebê, né? Ou então, quando as pessoas brigavam comigo, querendo dar um presente para o meu bebê, brigavam comigo, mas como assim, sem saber o sexo, como é que eu compro? Eu falei, compra qualquer coisa, e eu não quis justamente para isso, porque se eu dissesse que era uma menina, todo mundo ia ser um império do cor-de-rosa aqui na minha casa, e eu particularmente não gosto muito de rosa, tá?
um ranço, né? Um ranço feminista com cor de rosa. Mas a minha filha, claro, adora, ela tem 4 anos, adora rosa, obviamente, né? Eu finjo, né, demência, finjo neutralidade, finjo que gosto, ela não queira gostar mais ainda de rosa só para não me provocar, né? Falo que tá ali. Mas voltando. Quando a gente pergunta para a pessoa qual é o sexo do bebê, a gente já cria toda uma expectativa de quem é esse ser humano. Se eu digo que é uma menina, eu já vou criar o cor-de-rosa, o bailarina, o sensível, delicada, o bonita, né? Porque mulher não pode ser feia, tem que ser bonita, e a gente tem que gastar tudo que pode, não pode com padrões estéticos, com cirurgias, etc. Tantos absurdos que vem cada vez mais construindo para nos subjetivar. Que na verdade não é uma subjetivação no sentido da nossa inferiorização, da gente nunca dar conta. E se for menino, igualmente, né, tem todo um estereótipo do que vai ser. Uma coisa que eu já ouvi muito quando fala que é menino, o pai ou a mãe diz, vai pegar todas, esse aqui vai ser pegador. E aí eu sempre brinco e digo, quando é menina, você fala o mesmo, essa aqui vai pegar todas e todos e todes, né? Vai ser a pegadora. Não, que coisa horrível, né? Mas tu diz para um bebê que nem nasceu, ou então um negocinho assim de 50 centímetros, tu diz que vai ser um pegador e não acha isso horrível, cruel e né, desagradável. Não, é engraçado, é o esperado. Né? E depois a gente não entende o porquê a gente vive numa sociedade que autoriza o estupro. Porque o que a gente viu agora, essa semana, é uma autorização, é abrir precedentes para autorização do estupro, mais do que já é. Então, o que a gente tem, quando a gente cria essas expectativas de gênero, né, nesse ser que ainda nem nasceu, e a gente já cria, a gente está fazendo gênero, a gente está criando gênero. Né? E todas as vezes que a gente diz para uma menina ser de um jeito porque é coisa de menina, ou para o menino igual, a gente está criando gênero, desenvolvendo gênero. Lúcia, mas isso é ruim? Né? Minha sogra sempre me pergunta isso, né? Mas não é bom ela ser menina e gostar de coisas de menina? Eu falei, não sei. Ela vai gostar do que ela quiser gostar. Não sou eu que vou impor que ela goste de brincar de panelinha, se ela gosta de brincar de carrinho. A minha, por sinal, mesmo incentivando ela a brincar de qualquer coisa, ela gosta mais das coisas de menina. Por quê? Porque eu não sou a única fonte de subjetivação da minha filha, né? Tem um mundo, tem a televisão, tem amigos, tem escola, tem tudo. Que vai fazer essa performatividade. Só que essa performatividade não é só de comportamentos. Ela não projeta apenas os nossos comportamentos, mas também os nossos sentimentos. Quais são os sentimentos, né, permitidos aos homens e às mulheres? A Mari Ferrer, ela chorou na audiência. Uma hora ela não aguenta mais aqueles 4 homens a violentando, né? E ninguém fala, no máximo que parar, você gostaria de beber uma água para se acalmar? É o máximo de humanidade que a gente conseguiu ver ali, né? Ela chora, né? E mulher é permitido chorar. Né? Por quê? As mulheres são sensíveis. Os homens, nem isso é permitido. Quando o homem chora, ele na hora, a primeira coisa é o questionamento da sua sexualidade, né? Da sua virilidade, entre outras coisas, né? Então, essas questões de gênero, elas são muito delicadas para a psicologia por isso, porque é um viés fundamental de subjetivação na nossa sociedade. Quais são os sentimentos que a gente autoriza a homens e a mulheres, né? E quando não é nem homem nem mulher? Aí ele confunde tudo, fala assim, Lúcia, o que eu faço? A pessoa diz que é não binária. Como é que eu chamo a pessoa? Como eu falo? Eu chamo ela, ele. Eu falei, pergunte para essa pessoa como ela gostaria de ser chamada. Eu acho que ela vai se sentir muito honrado com isso. Mas eu não concordo que existam pessoas trans, eu acho que isso é errado. Ok, você acha, né? Isso não impede que as pessoas sejam. E você, como profissional de psicologia, você não tem que achar ou não achar. A gente tem marcos legais, nacionais, internacionais, a gente tem código de ética, a gente tem resolução do CFP, né? Tanto inviabilizando e condenando essa suposta cura gay, né, que se coloca na psicologia e de vez em quando reaparece, né, reacende isso, quanto à questão do processo transexualizador, atendimento a pessoas transexuais, tá?
No entanto, a gente não pode abordar as questões de gênero independente de uma coisa que é outro palavrão atualmente, que as pessoas têm medo, né? E acham que é um palavrão, chamado feminismo. Porque gênero, sem uma discussão política, crítica, de reivindicações de mulheres, ele é vazio. Né? Então, e quando eu falo de feminismo, não estou falando só de mulher, eu estou falando de luta por uma transformação social, não estou falando de igualdade de homens e mulheres, por exemplo. O feminismo é a igualdade das mulheres em relação aos homens. Que homens eu quero me igualar? Eu, mulher branca, quero me igualar ao tratamento dado a um homem negro? Não. Então, não estou falando de uma igualdade entre homens e mulheres, eu estou falando de uma transformação radical na sociedade. Isso que o feminismo traz, tenta trazer. Claro que vertente do feminismo, pelo menos o feminismo que eu respeito, o feminismo dos 99%, né? Nancy Fraser, entre outras, ela vai dizer que é um feminismo que não pode ser desarticulado de discussões como as discussões de raça, né? De classe. E agora eu coloco também o de território. Então, eu quero trazer para vocês, continuar a conversa, né, que o Valber me atualizou de ontem, que vocês tiveram com a Sambis, com a Carol, colonialidade, mas uma questão que sempre que eu faço para a gente, e inclusive, Domênica, é uma coisa que eu me pergunto muito, que eu dou aula de análise institucional. Então, eu sinto, toda vez que eu estou montando plano de trabalho de análise institucional, que ele é basicamente europeu, né, francês, pergunto quais são os autores que nós, professores, eu, tu, Ieda, Val e tantas outras pessoas que estão assistindo aqui, quantos autores brasileiros a gente coloca nas nossas referências? Quantas autoras latino-americanas? Quantas autoras negras? Né? Quantos autores e autores indígenas a gente consegue colocar? Né? E sempre é muito difícil, porque a gente segue uma determinada ementa, né? Uma determinada tradição. Algumas eu acho que é mais fácil, outro eu acho análise funcional super difícil de fugir, né? Desse padrão. Mas eu pergunto, a psicologia ela é fundamentalmente branca, europeia, estadunidense. As nossas referências, quais são os grandes nomes da psicologia? São homens brancos e heterossexuais, né? Pelo menos até onde a gente saiba, né? Nós não conhecemos, gente, os cursos de psicologia, a gente não conhece nada sobre epistemologias ou sabedorias, né, africanas, que nem são consideradas saberes científicos. A gente não sabe nada das sabedorias indígenas. Como que os indígenas daqui, né, de várias etnias, mas das etnias daqui da Amazônia, né, a gente está falando da Amazônia, lidam com a saúde mental? O que eles acham que é saúde mental? Né? A gente não sabe. Porque essa história oficial que a psicologia coloca, que é supostamente universal, ela não é universal. Ela é apenas um ponto de vista, como diz o Nietzsche, não um ponto de vista, mas que esquece a sua história de ponto de vista e se mostra como universal. E a gente aprende isso. Né? E agora, depois de tantos anos na psicologia, eu estou tentando desaprender. E quanto é difícil isso, né? Então, eu acho que já passou da hora da gente considerar essa herança colonial da psicologia no Brasil. Né? Então, essa concepção de decolonialidade é um convite, né, para a gente fazer uma transformação dos efeitos da colonialidade na nossa subjetividade. Tá? Não vou assim, abordar, se vocês quiserem, depois na hora do debate, pensar um pouquinho mais sobre colonialidade, etc. Mas eu acho que já foi dito, mas uma coisa super importante de pensar nesse elemento colonial, que o Lúcia está. Mas por que a colonialidade é importante para a psicologia? Né? Então, uma coisa que é fundamental e que eu adoraria estar aqui, que a Lívia estivesse aqui para a gente discutir, é que a coisa mais brutal que a colonialidade fez foi a hierarquia, foi a invenção de raça. Foi a colonialidade que inventou raça. E inventou no sentido de subjugar umas. Eu vou dizer, então, os europeus, são superiores
porque eles têm mais tecnologia, são superiores. Esses outros povos não são nem humanos, são um híbrido aí, mas eles vivem nus, eles não têm fé, eles são bárbaros. Então, eu me autorizo, como eu sou um ser, né, evoluído, a subjugá-los, a catequizá-los. A catequização foi e é, né, um instrumento colonial muito forte. E a catequização, ela catequiza para a fé, mas também os corpos. Né, as religiões, muitas delas, não todas, tá bom? Mas ela é um instrumento muito forte de colonização de gênero. Vai dizer o que cabe ao homem, o que cabe à mulher, né? E se me pergunta, eu acho que eu fiz essa pergunta no começo e não a refiz, qual é o problema de gênero, né? Qual é o problema de ter um gênero? O problema disso é a violência que isso implica. Porque se eu sou mulher, eu tenho que corresponder a tudo o que se espera de uma mulher. Mas o que é uma mulher? Eu sou uma mulher? Não sei se eu sou uma mulher. Por quê? Porque se ser mulher é dar conta dessas exigências, né, que são colocadas para ser mulher, eu não sou mulher e nem quero ser. Né? Então, gênero não é só uma violência de gênero, o próprio gênero é uma violência, porque ele enquadra. Ele faz assim, ó, a gente é livre, a gente é fluido, e o gênero faz isso aqui com a gente, ó, ele vai dizer, ó, você tem que caber nesse quadrado, né? E essa discussão de colonialidade, ela vem dizer, ei, quando os portugueses, né, os europeus, chegaram aqui em Abya-Yala, né, como se chamava América Latina, esse território que hoje é chamado de América Latina, não tinha gênero como se tinha hoje. Tinha outra coisa, era outra organização, que pela presença né, enfim, dos invasores, está em transformação e continua. Por isso que nosso gênero é colonizado. Né? Não era necessariamente assim, é outra organização. Falou, Lúcia, mas eu sou indígena e na minha aldeia temos, sim, a divisão clara de homens e mulheres, tudo bem, mas não era necessariamente assim. Né? A cultura é um elemento, é um processo histórico, e começa em muitas movimentações. Então, por exemplo, eu gosto muito da Rita Laura Segato, quando ela diz, não é que não existia o patriarcado antes da invasão, né, europeia, mas pode até existir, mas era como se fosse um patriarcado de leve intensidade. Era muito diferente do que o que a gente encontra, né, atualmente, né. Enfim, tendo em mãos essa caixa de ferramenta de gênero, colonialidade, decolonialidade, eu fico pensando em como erigir uma psicologia decolonial, né? Tem um sociólogo, Castro Gomes, ele vai falar sobre a híbris do ponto zero, não sei se vocês já ouviram falar. A híbris do ponto zero é essa ideia que tem de uma observação neutra da realidade, né? Então, uma determinada visão, que é a visão europeia, a visão de ciência moderna, ela se coloca como a neutra. Por exemplo, é muito comum, quando mulheres estudam gênero, e aí vão falar para a gente, mas vocês só estão vendo tudo, vocês veem a partir de gênero. Isso não é neutro, isso não tem neutralidade, isso não é ciência, isso é militância. Ou então, quando pergunta à população negra, um pesquisador negro, mas você só está vendo do seu ponto de vista, o ponto de vista do negro, não é bem assim. Falou, sim, cara pálida, você branco sempre vê a partir do seu ponto de vista branco, mas você não vê que isso é um ponto de vista. Né? E é tão forte isso que nós brancos, nós brancas, né? A gente não se vê como raça. A gente não se lê como raça. É como se a gente fosse neutro. É o que ele chama da híbris do ponto zero, como se tivesse um momento neutro. E a psicologia trabalha muito com isso, né? Como se tivesse uma ideia de neutralidade e que a gente tem que chegar naquela informação. Só que por eu ser mulher, eu vou observar o caso da Mari Ferrer, por exemplo, diferente do que o Valber vai olhar. Eu sou uma mulher branca, uma mulher negra vai olhar esse caso diferente, né? Por exemplo, uma coisa que mais me chocou nesse caso é que é de uma menina branca, uma menina famosa, né, pelo menos na região, Santa Catarina, ela é blogueira, influencer, enfim. Ela era virgem, tá? Não que eu ache isso importante, tá, gente? Mas
socialmente vocês sabem que isso é importante. Além disso, tem vídeo, tem esperma do estuprador, tem sangue. Com tudo isso, não é prova suficiente para prender, para culpar, né, para responsabilizar o agressor. Imagina todos os outros casos que acontecem com meninas pobres, meninas de periferia, e sem todas essas provas. Né? Depois pergunto por que a gente não denuncia. A gente chegou no limite civilizatório das pessoas se questionarem por que aquela menina de 10 anos, que era estuprada desde os 6 pelo tio, não tinha falado isso antes. Responsabilizar a menina de 6 anos por não ter denunciado. Aí pergunto, por que a gente não denuncia? Por isso que a gente tem visto. Né? Tudo isso para dizer que a gente tem determinadas lentes que a gente enxerga o mundo. Né? E essas lentes são tanto os nossos posicionamentos, né? nossa implicação ou lugar de fala, como o movimento negro, o movimento feminista negro tem discutido bastante, como esse meu lugar no mundo, que também tem as nossas teorias. Que teorias eu chamo para conversar? Elas são nossas lentes, né? Nossas lentes como se fosse um óculos que eu estou usando, que eu enxergo o mundo. Né? Enfim, uma psicologia que eu fico pensando, a minha aposta aqui, tipo, dialogar de vocês, é a gente pensar numa psicologia feminista, antirracista, decolonial. Então, como seria essa psicologia? Uma psicologia que rompa com esse discurso de neutralidade científica, né? Sabendo que o conhecimento produzido pelo saber científico é um produto de decisões políticas, né? Mesmo quando a gente não reconhece isso. Uma psicologia que lute por modos de fazer ciências, que reflita criticamente seus lugares de privilégio, né? Como esse lugar nesse campo epistemológico. Uma psicologia que coloque em xeque a si mesmo, ou seja, analisar o lugar que a gente ocupa nessas relações de saber-poder contemporâneos e que a gente consiga subverter os universalismos, né? Para isso é preciso uma escuta cuidadosa, uma escuta acolhedora, uma escuta ética e não investigativa de viés moralizante, como a gente viu no vídeo. Né? Então, uma outra orientanda minha, que foi contemporânea do Valber, da mesma turma do Valber, a Flávia Câmara, ela vai pesquisar sobre mulheres negras na dissertação, e ela começa a dissertação dela dizendo, de uma fala de uma das participantes da pesquisa dela, dizendo, eu não aguento mais ser psicólogo, eu fui em vários psicólogos, e toda vez que eu começava a falar de racismo, uma delas chegou para mim e olhou e falou, mas você nem é negra, você é morena, como é que você sofre racismo? Questionando o racismo vivido, questionando a dor do outro. Gente, a gente não tem leitura racial nenhuma na psicologia. É assustador, assim, realmente, as violências que a gente faz. E principalmente, ou seja, Lúcia, mas tu não quer falar, tu não estava vindo aqui falar de gênero, por que tu está falando de raça? É porque, para mim, é impossível deslocar essas duas questões. Né? Na minha tese, quando eu fiz, eu pesquisei transexuais, inclusão escolar de travestis transexuais. E aí, eu conversando, na volta de um Fazendo Gênero, uma professora da UFPA, negra, e ela perguntou, e aí a discussão racial, como foi na tua pesquisa? Aí eu olho para ela e viro, não, mas eu não discuto raça, eu discuto gênero, né? Me achando muito sério do que eu estava fazendo. E ela me esculhamba, sabe o que é esculhambar, termos? É isso, né? E foi acho que a partir daí eu comecei, gente, eu adoro essas surras conceituais e acadêmicas, é ótimo, porque elas nos fazem, né? Alguns resistem e querem se defender mais ainda das suas certezas, e outros, como eu prefiro investigar. E a partir dessa surra, eu começo a ver como é que eu ligo. Eu entrevistei várias travestis negras, que é a sua maioria, e eu não analiso isso. Entrevistei transexual branca, classe média, e não coloco isso como analisando ela ser classe média, diferente de outras, né? Enfim, ou seja, estou dizendo isso eu já passei do tempo, né, Valber? Enfim, já vou terminar o jogo. A questão da interseccionalidade. Já estamos aqui, Lúcia. Já temos um tempinho. Tá. A questão da interseccionalidade, não dá para a gente analisar gênero e
sexo, gênero e classe e território de uma forma separada, né? Como a ciência moderna sempre nos ensina a fazer. Então, tudo bem. Para finalizar, eu venho, então, defender essa psicologia decolonial e uma psicologia da resistência. Mas como fazer isso, Lúcia? Então, acho que, para mim, uma primeira coisa é a gente rever nossas referências, né? Como eu fiz essa pergunta, quantas mulheres negras a gente usa? Quantos autores latino-americanos? Quantos autores indígenas? Acho que vocês, estudantes, devem exigir de nós dessas inserções, né? Por quê? Porque os nossos planos de trabalho precisam dispor de outras lentes, de outras perspectivas, de outros modos de ver, né? Então, não é simplesmente abandonar os grandes autores. Ah, não posso mais usar Foucault, então. Não, claro que não. Se ele é um autor que faz sentido para ti e ele é um aliado à luta, por que abandoná-lo? Né? Abandonar Deleuze, abandonar a Agatha Ria? Não, por que abandonar as nossas referências? Mas é interessante pluriversalizar o conhecimento. Por quê? Aí se pergunta às vezes, mas o que o Foucault não trabalhou colonialidade? E daí? Nenhum autor vai trabalhar tudo. A gente quer exigir de Marx, que Marx tenha trabalhado a questão racial. Não trabalhou, eles já foram geniais no que eles fizeram. Agora a gente também tem que dar conta desse material e analisar e ajudar a pegá-los como caixa de ferramenta, como eles mesmos se gostam de dizer, para fazer outras coisas, para a gente trabalhar a partir das demandas que têm surgido agora. Então, não é abandonar nossos autores, mas é pluriversalizar. Em vez de universalizar, como se fosse universal, é pluriversalizar, né? O conhecimento. Quanto epistemicídio a gente não comete, quanto a gente não lê intelectuais brasileiros, que a gente não lê intelectuais africanos, asiáticos, né? E, para finalizar, a Djamila Ribeiro, ela dá dicas preciosas, né? No seu manual antirracista, para pensar uma psicologia, né? Uma formação brasileira, mas eu trago isso, desloco esse conceito para a psicologia. Naquele manual antirracista, um livro super pequenininho, mas muito potente, que ela vai dizer, informe-se sobre racismo, né? Reconheça os privilégios da branquitude, né? Apoie políticas educacionais afirmativas, leia autores e autores negros, entre outros, tá? Então, mais do que nunca, acho que a gente precisa de uma psicologia que não acene positivamente os retrocessos, que são inúmeros que a gente tem vivido, né? Mas que uma psicologia que atue, né, para agir, transformar nossas práticas, acreditando ser possível, né? Para mim, um caminho é a insurgência, né, epistêmica, a desobediência epistêmica, sem esquecer da poesia, das sabedorias diversas, da rebeldia, da teimosia, que são fundamentais para a construção de uma psicologia mais crítica, mais libertadora e mais sensível também às novas exigências da vida. É isso, gente. Obrigada. Obrigado, Lúcia. Sempre maravilhoso poder te ouvir, poder refletir com os teus argumentos, né? Sempre sou muito suspeito para falar, né, da sua pessoa. E é incrível mesmo quando a gente fala sobre formação, a gente pega grande parte dos livros de psicologia e a gente não encontra, por exemplo, autoras como a Mary Calkins, que foi uma autora que é meio que excluída, né, desse processo de construção da psicologia, na época que a psicologia ainda se construía, né? Ou melhor, estamos sempre em construções, em desconstruções e reconstruções, mas naquele momento parece... E aí tem um certo discurso que aparece em alguns livros que dizem que, inclusive, ela recebeu a orientação de abandonar a academia naquele momento, porque ela precisava engravidar, porque senão o útero podia atrofiar, né? Assim como a gente encontra textos belíssimos que falam belíssimos no sentido de reflexão, né? Porque eles, de certa forma, trazem um retrato de como alguns profissionais e algumas profissionais ainda atuam. Tem um texto que o título dele ele sempre aparece nas redes sociais, eu sempre falo dele nas aulas, né? Que é Minha terapeuta disse que o racismo não existe. Né? Não sei se quem conhece esse texto. E aí ela conta, uma moça que conta a história da terapeuta que diz assim, ó, o racismo sempre existiu, o problema é seu, você tem que aprender a lidar com ele, né? Questionando que práticas são essas que são desenvolvidas. Então, tudo isso que tu trazes auxilia que a gente reflita um pouquinho mais sobre isso. Tem uma pergunta aqui,
mas eu gostaria que a gente pudesse deixar para fazer um diálogo ao final, pode ser? Tudo bem? Então, Isabela, já guardei aqui tua pergunta para o final. E aí, quem quiser fazer perguntas ou falar das suas inquietações, trazer sugestões, enfim, fiquem à vontade. Tudo está acontecendo aí no chat, a gente está acompanhando e traz aqui para o Domênico, para a Lúcia e demais colegas que queiram contribuir com o nosso debate. Agora eu quero convidar o Domênico Hur, é um prazer ele ter novamente aqui conosco. Domênico teve, acho que há 2 anos atrás, com a gente na Uninasal, não foi? Isso. 2 anos atrás. Então, é um prazer tê-lo novamente. E o Domênico é professor de graduação e pós-graduação de Psicologia da Universidade Federal de Goiás, é graduado em Psicologia da Universidade de São Paulo, na USP, mestrado e doutorado em Psicologia Social pela USP, com estágio doutoral na Universidade Autônoma de Barcelona e pós-doutorado na Universidade de Santiago de Compostela, né? Tem experiência na área de psicologia, com ênfase em processos grupais e institucionais, atua diretamente nos temas de psicologia política, esquizoanálise, análise institucional e psicanálise de grupos, né? Faz parte, né, é membro do CRISE, que é o Núcleo de Estudos de Pesquisa Crítica de Insurgência, Subjetividade e Emancipação, e professor visitante do programa de mestrado de Psicologia Social e doutorado de Ciências Sociais da Universidade Pontifícia Bolivariana, em Medellín, na Colômbia. Então, seja bem-vindo, Domênico. Bom, boa tarde, agradeço muito o convite do Valber, do Alex, é uma honra estar aqui com a Lúcia, a Ieda e com vocês aqui assistindo no YouTube, né? Espero que a gente consiga ter um bom diálogo, uma boa discussão. Eu vou fazer uma fala disparadora de uns 20 a 30 minutos e sempre com alegria, né, que estou em evento do Pará. Há 2 anos o Valber me recebeu muito bem, aí, né, não só o Valber, como o próprio Alex e a Flávia Lemos, professora da UFPA, muito amiga, muito produtiva, né? E, então, nesse período de pandemia, estou em alguns eventos com ela aqui que passa no YouTube, né? E adorei assistir essa aula da Lúcia, né? Com certeza, eu acho que o que é rico nesses eventos é aprender muito com os colegas e sempre vendo uma fala potente sobre gênero, feminismo, a gente aprende e alarga o pensamento, né? Então, creio que é importante a gente conseguir sempre fazer esse exercício de alargar o pensamento, mas alargar o pensamento também sempre há uma dimensão de violentar o pensamento, né? Violentar no sentido que passamos a pensar e nos afetar por aspectos que muitas vezes não imaginávamos ou pensávamos diferentes, né? Então, acho que vocês que estão no início do curso de psicologia vão passar muito por esse exercício de uma crueldade de desfazer o que se pensava para pensar novos horizontes, pensar novos contornos, né? E essa semana é uma semana muito turbulenta, né? Não só a questão da eleição nos Estados Unidos, que com certeza vai influenciar toda a geopolítica mundial, em que estamos torcendo pelo ruim contra o muito pior, né? É claro que é muito engraçado a gente ver pessoas de esquerda, pessoas mais libertárias, né, chorando, rezando para que o Biden vença, é porque a outra oferta política, né, a reeleição ali, é muito ruim, né, é ruim inclusive para o mercado. Então, o Biden é o candidato de Wall Street, mas a gente sabe que o Trump é o fundo do poço, né, ou talvez o fundo do poço não esteja nos Estados Unidos, esteja na América do Sul, em algum país, talvez a gente conheça, ou até viva nele. Então, primeira coisa, né, uma questão importante para pensarmos, assim, espero, né, que a vitória do Biden diminua os extremismos de direita e os populismos que estamos vivendo no mundo inteiro, não só no Brasil, como no Oriente Médio, os atentados terroristas na Europa. E o segundo evento que nos chocou muito foi o caso da Mari Ferrer, né? E eu só vou fazer um comentário sobre isso. Essa questão do julgamento do juiz nos remete a essa ideia, né, essa certa ideologia de que o direito e a justiça e a lei são neutros, né? Então, aquela representação pictórica da estátua da justiça cega, né, com a balança e a espada na mão, né? Mas nesse caso da Mari Ferrer, a gente vê que não há neutralidade nenhuma no direito e na justiça, né? Primeiro, obviamente, né,
a lei é bem distinta da justiça. E o que o caso nos ensina, pensando sobre o Estado e o direito, é que o direito e o juiz nos mostrou como as leis são extremamente variáveis. Para que se tenha determinados resultados enviesados, cria figuras jurídicas inexistentes, né? Uma aberração jurídica, que é aquela coisa do estupro culposo, onde já se viu isso, né? O estupro sem intenção. Né? E, obviamente, né, foi um resultado que visa a privilegiar os dominadores. E, no caso, o dominador e violador. Né? Então, abaixo eu vou falar um pouco de um trecho, né, sobre o que o Foucault discute sobre a lei. Né? A lei, de forma alguma, é algo que se refere à justiça, mas sim como uma repartição dos ilegalismos. Né? Então, isso quebra um pouco o nosso pensamento do senso comum, que a lei estaria referida à justiça, mas não, a lei, para Foucault, é uma repartição dos ilegalismos, né? Porque a gente compreende a lei como um código que supostamente se aplicaria a todos e que denotaria o que é justo e que suprime a ilegalidade, né? Mas para Foucault, a lei não veda uma conduta, ela é uma forma de repartição desses ilegalismos. Em vez de proibir determinada conduta, normatiza em que condições e lugares ela pode ser exercida. Então, como a Lúcia colocou muito bem, né, essa questão de como se faz um histórico, né, um histórico da vítima, né, uma exposição da vítima do estupro, né, é uma coisa assim que já mostra, né, como é um exercício estratégico do poder do homem sobre o corpo da mulher. E o Foucault afirma, não há a lei, existem as leis. Então, dependendo do contexto e do personagem, podem se aplicar diferentes leis e, consequentemente, gerar distintos resultados nos processos jurídicos. Né? No caso que vimos, né, foi essa aberração jurídica, né? Criaram essa figura do estupro culposo, né, que não faz sentido nenhum, né? Então, longe de promover a paz ou a justiça social ou coletiva, a lei é mais uma estratégia de poder também variável. Aí aqui eu cito o Deleuze, quando discute o Foucault, em que ele fala, né, a lei não é um estado de paz, nem o resultado de uma guerra ganha. Ela é a própria guerra e a estratégia dessa guerra em ato, exatamente como o poder. Não é uma propriedade adquirida pela classe dominante, mas o exercício atual de sua estratégia. Então, a gente tem que largar esse olhar ingênuo, largar essa ideia, né, de que a justiça, ou que a lei aplica a justiça, a lei é neutra, a lei é cega, né, porque visa valorizar ambos os lados, né, de forma alguma, né, isso é um engodo, é uma farsa. Né. A lei, o direito, os juízes são uma parte estratégica do arsenal de dominação das elites. Né. Ou seja, né, é uma estratégia de dominação que faz com que nossa sociedade se assemelhe muito ainda ao antigo diagrama feudal. Esse antigo diagrama feudal, onde o suzerano, né, onde esse mestre teria o poder e o domínio sobre o corpo dos outros, né, dos seus vassalos e principalmente das mulheres. Né? Então, obviamente, esse caso nos faz pensar como é uma farsa essa neutralidade da lei, né, do direito, né, e lembrando que o direito foi uma encomenda, né, uma encomenda do soberano para que seus intelectuais criassem um texto que legitimasse e perpetuasse o seu poder. Né, o direito romano foi criado com essa intenção, né, então de forma alguma, né, favorecer os pobres e as maiorias, mas sim favorecer o soberano e os grupos dominantes. Né. Então, não só não há neutralidade da lei, como não há neutralidade da psicologia. Né? Vocês entram na faculdade, vão estudar análise do comportamento, os enfoques científicos da psicologia, e sempre se coloca, né? A ciência é neutra, a ciência não toma posição, que também é uma farsa, é um engodo, né? Porque, obviamente, toda ciência, toda instituição social, toda prática, todo discurso assume um determinado posicionamento perspectivo e produz
determinados regimes de forças. O que é política, senão relações de poder e relações de forças? Então, essa questão da política, vamos abrir um parênteses, sempre foi, de certa forma, um negado, né? O que é negado na psicologia sempre foi a política, o poder, porque sempre se dizia isso, né? A psicologia é uma ciência neutra que visa ajudar as pessoas e, por isso, não deve posicionar-se. Já a política é algo de ativista, de militante, né? Então, criou-se essa cisão, né, de que não se podia ter política na psicologia. Mas a política é, em grosso modo, relações de poder, que são relações de forças que visam a gestão de um coletivo. Então, a psicologia articulada política, seria a análise, né, dos fenômenos psíquicos individuais e coletivos atravessados por relações de forças. Mas, como a psicologia nunca foi neutra e sempre foi, historicamente, né, um aparato das classes dominantes, sem sombra de dúvida, né? Então, se pensarmos a própria história da psicologia, os próprios fundadores da psicologia, muitos eram eugenismos, né, no caso, racistas, muitos eram machistas e muitos eram autoritários e antidemocráticos, né? Então, se a gente pensar o próprio Gustave Le Bon, da psicologia das massas, né, ele queria entender o comportamento das massas para controlá-las. O William Wundt, né, ele está na base, né, quando criou o laboratório de psicofisiologia em Leipzig, também era um eugenista. Todos esses caras aí, eles tinham seus posicionamentos valorativos, né, que acabavam migrando para a ciência, né? Ou seja, se encobre que a psicologia é política, se encobre que a psicologia se relaciona, produz relações de forças, porque ela própria está implicada na produção de determinadas configurações de forças. E, historicamente, a psicologia tinha um posicionamento, sim, eugenista, um posicionamento heteronormativo e patriarcal, né? Então, a psicologia em si, historicamente, é machista, né? Então, o que a gente tem que fazer primeiro é desnaturalizar o que é política, porque falamos assim, o que fazemos aqui é ciência, o que fazem lá é política, e fazem política apenas no Congresso, nos partidos, né? O que os políticos profissionais trabalham no dia a dia, né? E se a gente pensar assim, o que a gente associa quando pensa na palavra política, pensamos em corrupção, em caixa 2, em roubo, em raiva, né? Muitas coisas que nos dá uma certa ojeriza. Mas política não é isso, né? Isso é uma política profissional institucionalizada. Se ampliarmos a conceituação de política, veremos que ela está difusa em distintas instâncias e não se restringe à participação nas organizações instituídas. E a política é a ação das relações de forças enquanto investimentos desejantes. Configura, assim, processos instituintes e instituídos, assumindo distintos graus de organização, e resulta na gestão da vida e na produção da subjetividade, né? Então, em síntese, a gente pode pensar que a política seria essa ação, essas relações de forças que resultam na gestão da vida. Então, dessa forma, a política não seria restrita ao partido, nem ao Congresso, nem ao Executivo, mas sim haveria políticas do cotidiano, políticas de gênero, políticas da sexualidade, políticas da família, políticas na universidade, ou então políticas do casal, políticas da amizade, ou mesmo políticas do corpo, né? Como que eu relaciono com o meu corpo? Quais são os graus de potência que são atualizados? Ou por que meu corpo está tão bloqueado, né? Então, são relações de poder que sempre estão ali, sempre estão em exercício, né? Tal como há políticas da psicologia, a psicologia assumindo determinados lugares políticos, produzindo determinados regimes de força, contribuindo muitas vezes para a potencialização ou mesmo para a despotencialização da vida. Então, algo que a gente vem trabalhando na psicologia política, e muito inspirado nessa linha teórica chamada esquizoanálise, é pensar que regimes de forças as nossas práticas, as nossas técnicas produzem e que regimes de força as nossas práticas produzem e a serviço
de que projetos, de que compromisso, né? É um compromisso com as minorias sociais, com as minorias étnicas, ou é um compromisso com as elites? Então, o que a gente tem que fazer é isso, né? Pensar esses regimes de forças que produzem a subjetividade e produzem as formas de ser, né? E se pensarmos, por exemplo, a família, né? As políticas da família, vemos que não há uma democracia, né? Nem relações igualitárias na família, né? Geralmente é um espaço muito autoritário, patriarcal, né? E vocês que são mais jovens sabem que tem pouca voz e pouco poder de decisão em relação ao que os pais consignam, né? Mas se a gente ver outras formações, outros agenciamentos, como a própria política do casal, né? Aí no casal a coisa fica mais feia, né? Porque se pensamos em porque qual que seria a ideia de um casal, né? O casal seria uma aliança entre duas pessoas na qual se busca uma potencialização dos corpos e um regime, claro, um regime de potencialização e de composição em que esses corpos produzissem mais em coletivo. Mas o que vemos na realidade, né? Com o marcador machismo, vemos que os casais, muitas vezes, não é uma relação entre iguais, mas uma relação de subserviência ou mesmo de escravidão, né? E que muitas vezes o homem domina o que a mulher domina, assim, quer dominar, né? Se a mulher não aceita, muitas vezes domina a força, com agressões, ou mesmo eventos como assassinato, que são muito comuns, né? Só vermos as notícias cotidianas, quantos homens, né, matam as mulheres. Por isso que feminicídio tem que ser punido como crime, né? Que não é mero homicídio. E então vemos que os casais muitas vezes criam uma relação de decomposição, de subtração, em que o homem acaba dominando a mulher, a força, né, e a violência, e muitas vezes subtraindo a sua potência, né? É muito comum casos que o marido fica se sentindo muito mal, né? Quando a esposa tem um salário mais elevado que o dele. Então é muito comum que haja casos, né, que esse marido machista acabe coibindo a mulher, boicotando o seu futuro profissional, querendo que ela fique apenas com os afazeres domésticos, né? Então, o que eu quero colocar, né? Então, é claro que há uma política dos casais, né? E é claro que a gente tem que discutir esse analisador, né? Essas relações de forças, essas relações de poder que imperam aí no coletivo, né? Se você é um terapeuta de casal, você não pode deixar de fora essa questão do poder, né? No poder que se faz entre um homem e uma mulher. Isso eu estou falando num casal nuclear tradicional, né? Um casal homem e mulher, não estou falando das outras conjugalidades que já deixaria o cenário muito mais complexo. Então, a psicologia em si, ela é política. Não tem como ela não ser política, porque ela assume papel nos conflitos e relações de forças. E mesmo que nós não saibamos disso, mesmo que nós falemos, a psicologia que eu faço é neutra, ela não é política, ela não está relacionada ao poder, por mais que queiramos acreditar nisso, isso também é um engodo, é uma ilusão, né? Porque a psicologia vai estar produzindo regimes de forças, seja corroborando para o atual regime de forças que existe, ou então potencializando as minorias oprimidas, né? Então a psicologia sempre vai ser política, sim, né? Sempre vai assumir determinados posicionamentos perspectivos. E aí, eu, parafraseando o professor Pedrinho Guareschi, da Federal do Rio Grande do Sul, ele sempre afirma isso, né? Que se você quer ignorar a política, você acaba se tornando vítima dela. Então, por mais que eu... Então, quando eu coloco a psicologia é uma ciência neutra, e o que eu quero dizer? Eu estou querendo subtrair toda a sua faceta política, né? Todas as suas relações de forças que visam gerir a vida. Então, na medida que queremos ignorá-la, nos tornamos vítima delas. Então, obviamente, temos sim que analisar, estudar essas relações de força e de poder que se dão nas instituições, que se dá no corpo, que se dá no desejo, que se dá nos coletivos sociais, né? E se fazermos uma análise dos posicionamentos políticos da psicologia brasileira no decorrer do século XX, infelizmente temos que ter mais vergonha do que orgulho, né? Porque vocês já devem ter lido o livro da Cecília Coimbra, Guardiães da Ordem, em que ela coloca, né,
um pouco algumas passagens de como a psicologia contribuiu para a repressão da ditadura. Aí uma passagem muito famosa é o psicanalista Amilcar Lobo, que ele foi um dos torturadores do DOPS, né? Então ele não era apenas alguém que reproduzia a ideologia do machismo ou ideologias elitistas, mas ele era um torturador, né? Mas o problema, claro, alguém poderia falar, não, mas era o Amilcar Lobo, não era a psicologia brasileira. Mas o problema foi quando o presidente da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, do qual o Amilcar Lobo fazia parte, passou a defendê-lo, a encobrir esse fato e a atacar pessoas que estavam denunciando o Amilcar Lobo, né? Então, essa denúncia, né, ficou, de certa forma, encoberta por anos, e só por críticas, né, dos psicanalistas argentinos, quando eles denunciaram, né, como denúncia internacional, as práticas de tortura do Amilcar Lobo, é que isso veio à tona. Então, por exemplo, é uma de várias mostras de como a psicologia pode contribuir para a opressão e para a tortura, tal como aquele evento dos psicólogos da APA, né, da Associação Psicológica Americana, que também estavam ligados a como, a partir dos dispositivos e conhecimentos psicológicos, né, como conseguir torturar para extrair melhores informações, né? Bom, então a gente tem que tomar muito cuidado com esse discurso da neutralidade, porque é uma visão, né, mutilada e também que quer nos deixar em cima do muro, né, numa posição stand-by, né, uma posição de observador, mas isso, nesse cenário de conflitos que vivemos, é muito difícil ficarmos sem nos posicionar. Entretanto, né, no fim da década de 70, no Brasil e na América Latina, houveram muitas correntes críticas da psicologia, principalmente da psicologia social e da psicanálise, que passaram a discutir esse compromisso político da psicologia latino-americana, né? Então, creio que todos já ouviram falar da Silvia Alani, uma psicóloga social que foi muito importante da PUC São Paulo, né? Ela foi uma das protagonistas desse movimento, e ela, com outros psicólogos latino-americanos, criaram a psicologia política, né? Então, uma outra autora muito famosa é a Maritza Monteiro, uma venezuelana que talvez vocês venham a lê-la, os textos de psicologia comunitária, né? E então, em 87, produziram essa coletânea aqui de psicologia política latino-americana, na qual se discute o compromisso político da psicologia com as minorias sociais, né? As minorias sociais da América Latina que são oprimidas por oligarquias ou ditaduras por muitos anos. Esse livro aqui é um clássico, né? Porque não só tem textos da Maritza Monteiro, como também tem do Martín Baró, né? O espanhol salvadoreno Inácio Martín Baró, do Chile, Elizabeth Lira, da Argentina, o Ángel Rodrigues Calf, falecido mês passado, infelizmente, também o Fernando González Rey, entre outros, né? Então, há um certo giro da psicologia na década de 70 que começa a adotar como um projeto explícito essa questão de uma potencialização dos povos e das minorias sociais, né? E, é claro, uma posição, né, uma posição política, uma posição ético-política que visa pensar nas suas intervenções clínicas, psicossociais e nas pesquisas como potencializar e empoderar essas minorias, né? E claro, acho que uma das questões que a Lúcia coloca que é muito boa é essa, né? Mas estamos numa tradição que, de certa forma, reproduzimos um colonialismo, um certo colonialismo acadêmico, né? A nossa psicologia ainda é muito francesa ou é muito inglesa, não valorizamos os nossos autores. E creio, sim, que é um compromisso que os professores e pesquisadores têm de conseguir valorizar e ler os colegas, né? E não só importar os conhecimentos, porque realmente no nosso currículo básico, né, autores brasileiros e latino-americanos ainda faltam bastante. Mas voltando então para essa questão da psicologia política, então a ideia é conseguir desvelar essas relações de forças, né, desvelar os bloqueios tanto sociais como psíquicos, porque a gente pode pensar que há sim estruturas psíquicas que estão a serviço da dominação e de uma domesticação do desejo, né? Então, inclusive, uma crítica ao conceito
de Édipo na psicanálise, a ideia da castração como uma forma de internalização psíquica, de um agenciamento de poder do Estado, né? Então é como se o Édipo fosse um representante estatal no psiquismo. Então há uma crítica, né, a esses processos que podem causar um cerceamento da vida, e uma das saídas, né, da psicologia política, das psicologias decoloniais, é pensar como raspar, como demolir esses estratos coercitivos, seja no âmbito psíquico ou no âmbito social, por exemplo, uma ideologia social, né, e conseguir criar novos circuitos desejantes, conseguir criar novos circuitos em que haja uma vazão desejante, uma potencialização desse indivíduo ou desses coletivos, né? E um novo circuito desejante que fuja, que escape da lógica estatal, né? Porque a gente sabe que a lógica estatal é uma lógica hierárquica que produz submissão, mas também criar um novo circuito desejante que escape dessa lógica da aceleração capitalista, né? Porque o capitalismo, todo mundo sabe, há um primado de uma aceleração da produção que não leva à riqueza, né, como os ideólogos do capital colocam, mas sim levam a um cansaço e um esgotamento, levam um esgotamento, um esvaziamento do corpo, né? Não é à toa que a depressão, o suicídio e outros sintomas estão tão presentes na atualidade. Mas também, né, um desafio para a psicologia política e decolonial, como escapar do neofascismo, né? Como podemos produzir um novo circuito desejante, novas possibilidades de vida que escapem dessa lógica de segmentarização, racismo e hierarquizações, né? Porque a gente sabe que os neofascismos são uma forma de governo que tendem a estimular o ódio ao outro, o ódio à diferença, e sendo um mecanismo de contenção ao mal-estar atual, né? Então, eu trabalho, né, com uma linha teórica chamada esquizoanálise, né, inclusive quando eu já divulguei muito aí em Belém do Pará, né, esse livro aqui, Psicologia Política e Esquizoanálise, e eu acho que é muito importante isso que a Lúcia falou, né, como a gente consegue traduzir esses conhecimentos, né, para a América Latina, e de fato, né, grande parte dos estudos da esquizoanálise no Brasil é uma tradução dos franceses para cá, né? Então a gente traduz os que os franceses falam e falamos amém, né? Mas tem um autor, né, muito importante na América Latina, que é o Gregório Barenblit. Não sei se vocês conhecem a obra dele, né? Então ele tem esse livro, Introdução à Esquizoanálise, Psicanálise e Esquizoanálise. É um argentino que está no Brasil já há uns 40 anos. E ele traz, né, uma versão muito original da esquizoanálise, porque é uma versão na qual ele consegue articular, né, os saberes criados na França com as práticas clínicas experimentais na Argentina e no Brasil, né? Então, de certa forma, ele é um dos autores mais criativos da esquizoanálise latino-americana, em que criou o esquizodrama, né? E o esquizodrama como um campo teórico, né, um campo teórico e prático, que dramatiza os conceitos filosóficos da esquizoanálise em diversos dispositivos de intervenção e que tem como finalidade isso, né, essa raspagem desses estados coercitivos, essa produção de potencialização dos corpos, né? Inclusive, então, creio, né, que essa crítica, né, que a Lúcia coloca é muito importante para que a gente consiga pensar, né? Bom, se temos, né, um cenário muito desafiante no Brasil, né, vamos pensar as políticas de assistência social, temos um trabalho com populações ribeirinhas, não basta a tradução de um livro de um francês para lidarmos com esse contexto, porque eles não viveram isso, né? Então, uma ação acadêmica e política nossa é isso, né? Nos empoderarmos e produzirmos conhecimento a partir dessa experiência singular. E aí uma psicologia política e decolonial eu vejo como isso, né? Que instaura práticas tanto de raspagem do que está aí, como de invenção que fazem com que a nossa psicologia muitas vezes esteja mais até num paradigma ético, estético, político,
do que meramente um paradigma epistemológico e ontológico, né? Porque o que temos que pensar é como conseguimos criar saberes e dispositivos que estejam comprometidos com a potencialização das minorias, das diversas minorias oprimidas historicamente no Brasil, né? Como conseguimos produzir saberes e dispositivos que não estejam comprometidos com as elites sociais, mas sim com a vazão desejante e da potência de vida das maiorias populacionais brasileiras. Então, encerro minha exposição por aqui e espero que a gente possa discutir para manter o nosso debate. Obrigado. Estava tentando ligar meu áudio aqui. Muito obrigado, Domênico, pela explanação, por toda essa efervescência que a gente precisa retomar na episteme, né, das nossas práticas e do nosso fazer na psicologia, e também não apenas nesse fazer no âmbito prático, né, de estar na clínica, de estar em vários espaços, mas nesse fazer da docência também, né? A fala de vocês inquieta muito no sentido da gente também prestar atenção de como está nosso fazer, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que hoje o que se encontra na formação são exigências específicas de textos específicos, por exemplo, formas de amarração de um processo conteudista, né? Então, acho que uma primeira inquietação que surge aí é como pensar para além do que já está instituído e para além do que eles exigem que a gente fomente enquanto conteúdo dentro de sala de aula, né? A gente vê muitas instituições que acabam forçando os professores e professoras a trabalharem com determinados conteúdos já prontos. Eu acho que esse é um primeiro ponto, uma primeira inquietação que surge para que a gente pense sobre isso. Mas eu também tenho outras questões aqui que surgiram, e aí eu vou já fazer. Eu também me recordo quando o Domênico esteve aqui, a gente conversando, não sei se te recorda, Domênico, das práticas em psicologia com população de ilhas. E aí o Domênico, a primeira coisa que ele me perguntou foi: tu tem o registro disso? Porque isso é muito importante. Esses registros e pensar desse fazer, né, dessa complexidade que se instala aí e de como esse fazer ele é diferencial. Né? E isso ficou reverberando. Até hoje eu tenho os registros, preciso trabalhar em cima disso, confesso. E aí temos aqui, né, algumas inquietações que surgiram. A Isabela Braga, né, pergunta como os estudantes e as estudantes podem intervir nessa grade curricular dos cursos para que insiram disciplinas sobre essa perspectiva política, né? Então, essa é uma primeira inquietação que surge aí. A Patrícia Libonati coloca, em relação à psicologia política, que não é muito difundida, né, dentro das academias, pelo menos ao meu ver. É muito interessante se falar sobre isso na atual conjuntura, né? E a gente questiona qual é a reverberação, né, qual a importância disso. E o Ian Lima coloca como é que a psicologia pode contribuir para as políticas, né, que elas permitam ou promovam essa vivência de uma subjetividade saudável, né, que permita, ou seja, que permita que esse sujeito possa ser ele mesmo sem ser rechaçado por isso. Né? Então são essas três inquietações iniciais aí que surgem. Quero passar a palavra a vocês. Então, vou tentar respondê-las, ou não é responder, mas enfim, dialogar a partir dessas provocações com uma situação, né? Eu geralmente ministro análise institucional, que é no 4º semestre. Só que, de vez em quando, enfim, questões de carga horária, etc., e uma vez eu peguei uma turma do 1º semestre, né, da disciplina Justiça, Psicologia, Justiça e Direitos Humanos, que geralmente é a Flávia Lemos que ministra. E peguei calouros, né?
tudo bem, montei super empolgado o plano de ensino de psicologia, justiça e direitos humanos. Primeira vez, uma disciplina curta, né, calouros. Foi uma experiência tão interessante. Por quê? Porque os calouros deram um show. Tudo que eu achava que eu ia lá ensiná-los, né, mil aspas, provocado, eles estavam afiadíssimos, né? Eu falei, nossa, não se faz mais calouro como antigamente, né? Quando eu era caloura, eu cheguei na psicologia muito, sabe, só sabendo aquela coisa bem vestibular, enfim. Sofri horrores nos primeiros semestres, porque eu entrei na psicologia e falei, gente, eu não sei ler. Não sei, porque eu estava tão acostumada a responder, né, aquilo que o vestibular pedia, né, aquelas perguntas prontas, enfim, que não sabia. Quando a professora mandou eu ler Durkheim falei, não faço a menor ideia de como fazer isso, né, não estava preparada. E os estudantes, nessa turma específica, muito afiados em todas as discussões de saúde pública, discussões de gênero, discussões raciais. Então, tudo aquilo que eu achava que eu ia lá, super ser a professora Raziane, que ia, né, favorecer o debate, eles pegaram e foi maravilhoso, né? Eu acho que foi, de fato, isso que a gente diz que a gente quer, mas a gente não faz, foi um espaço de troca, né? Então, eu acho que o que os alunos, os estudantes podem fazer é o que vocês... Gente, todo poder está na mão do povo, né? Vocês sempre são a maioria. Então, é a discussão que vocês... a provocação. Provoquem os professores. Né? Provoquem os professores. Tire a gente do nosso lugar muito cômodo, né? De que muitas vezes a gente dá a mesma matéria todo ano, há 10 anos, o mesmo programa com os mesmos textos. Que é isso? Como? E numa disciplina, num curso como é a psicologia, que é para tratar o ser humano, se a gente não é o mesmo nem de um dia para o outro, quanto mais, né, questões de geração. Né? Então, é provocar, é questionar, né, perguntar, sugerir, né? Claro que a gente sabe, claro, não vou ser ingênuo, a gente sabe que tem professores que não dão abertura para isso, mas muitos dão, sabe? E se não dão, comece a criar brechas, né? Criar espaço para esses questionamentos, porque muitas vezes, né, quem está do outro lado, nós professores, não sabemos as discussões que as pessoas, que a geração mais jovem está discutindo, né? Então, acho que é muito interessante quando o Domênico fala desses novos circuitos desejantes, né? E é por isso mesmo, acho que tem que instaurar no curso de psicologia, nas nossas emendas e nos nossos corpos como docentes, esses novos circuitos desejantes. E aí, eu não me lembro mais as outras perguntas, mas eu pensei muito o que eu acho que a gente está precisando fazer muito na psicologia, né? A gente tem falado muito da história do lugar de fala, né? Que é muito mal compreendido, como, eu sou branca, não posso falar de racismo porque eu sou branca, né? E, ao contrário disso, é só posicionar a partir, fazer uma análise de implicação, né? De que lugar eu estou falando, a partir de que lentes eu estou dizendo isso, né? Mas a gente tem que se implicar e falar sobre determinadas questões. Mas o que eu acho muito importante para a psicologia nesse momento é um lugar de escuta, que deveria ser o nosso lugar, né? Estratégico e mais cativo, é esse de escutar. Então, quando o Domênico fala, por favor, cadê o registro desses atendimentos? Cadê essas outras populações que não entram? Claro que eu também vou fazer crítica às revistas, né, fora da região norte, que quando a gente manda questões específicas da Amazônia, falam, mas isso é muito localizado, é muito específico. Eu falo, interessante, quando fazem uma experiência em São Paulo, não é específico, né? São Paulo é o nosso, nós, o norte, né? Nós somos o sul global, mas o norte é o sul do Brasil, no sentido das questões de opressão. Mas eu acho também que a gente fica muito numa posição tão subjetivado a ser objeto de estudo dos outros, a gente pouco se coloca, e aí eu estou bem puxando a orelha de mim mesma, é uma coisa que eu venho me cobrando muito fazer. Eu sou do norte, sou nortista, sou paraense, de pai e mãe, do interior do Pará, de Coatipuru e de Capanema, meus pais. Então, mas me cobrando sair dessa posição, né, de que a gente é o outro que nos estuda, né, para a gente começar
a se colocar, a se posicionar, produzir, escrever e publicizar as nossas pesquisas. Claro que até isso tem um atravessamento nas questões de gênero, né? Porque, por exemplo, na pandemia isso tem sido muito claro. As produções, por exemplo, das mulheres que submetem artigos nas revistas, eu sou coeditora da revista Psicologia e Sociedade, né? A gente tem feito o levantamento das pessoas que fazem. Os homens estão publicando muito mais do que as mulheres, porque eu, pelo menos, não tenho tempo de nada mais do que dar aula, fazer as minhas questões, fazer almoço, limpar a casa, cuidar da minha filha, que não tem mais gente para ajudar. Falei, Lúcia, por que estou dizendo isso numa live? Porque isso é política, e a psicologia tem que olhar isso, o trabalho doméstico, o trabalho das mulheres, a sobrecarga das mulheres, né? Claro que vai dizer, mas eu sou homem e faço isso em casa. Claro, que bom que tem que fazer, não tem que ganhar estrelinha nem biscoito por isso, não. Mas a gente tem que pensar numa situação sistêmica política, que quem faz, geralmente, essas funções são as mulheres, né? São as mulheres. Mas, enfim, estou colocando tudo isso para dizer que questões que muitas vezes são invisíveis, né? Como, por exemplo, as mulheres brancas que produzem academicamente, a gente só consegue produzir porque geralmente tem mulheres negras cuidando das nossas filhas, dos nossos filhos, seja sendo as professoras mal pagas nas escolas, seja as empregadas domésticas, babás, né? Para a gente conseguir ter tempo. Então, até isso, eu digo que eu só vou ser uma acadêmica, assim, que vou publicar quando a minha filha for adolescente e não der mais bola para mim, que aí vai dar bola, vai me dar tempo de fazer outras coisas, porque agora eu tenho outras prioridades, porque às vezes tem essa exigência, aí mas tem que publicar, eu estou num programa de pós-graduação, né, também sabe o que é isso, a nossa publicação não adianta o que a gente faz, se a gente orienta, se a gente dá aula, se a gente tem extensão, eles não querem saber disso, eles querem saber artigo publicado, né, e quando a gente não consegue dar conta dessa produtividade, e por que não se dá conta da produtividade? Quem consegue dar conta dessa produtividade? Geralmente são os homens, e geralmente são os homens mais velhos, né? Que os filhos já estão grandes e não dão bola mais para eles. Eu, como a minha filha ainda dá muita bola para mim, eu quero aproveitar, que eu sei que vai passar, né, Valber? Valber tem filhinho pequeno, também sabe disso. Vai passar, eu sei. Então, enquanto isso, eu quero aproveitar o que eu posso. Enfim, mas estou dizendo tudo isso para reforçar essa ideia que o Domênico trouxe muito bem, que ele fala a partir da psicologia política, mas também diz que toda psicologia é política, porque toda psicologia produz realidade, toda psicologia produz modos de realidade, modos de subjetivação. Então, sempre é político, porque tem relações de força, tem relações de poder em jogo, né? Não é político partidário, tá? Enfim. Então, é mais assim, também uma provocação para a gente pensar, eu que falo muito, estou falando muito, né? Mas que a gente tenha espaço de escutar. E a gente só consegue ter esse lugar de escuta se a gente se interessa pelo outro. Porque se eu não me interesso, para que eu vou escutar os ribeirinhos? Para que eu vou saber o que criança quer falar? Mas criança, a gente tem que escutar. E não vir com as nossas teorias prontas, mas ficar, não de fato, né? A escuta não só aquela escuta clínica, mas a escuta de curiosidade com a vida, com os outros. Não sei se eu respondi, Valber, não me lembro mais a pergunta, mas era o que eu tinha pensado em falar e foi o que veio. Eu vou seguir aqui. Pode falar, Valber. Não, eu só ia, na verdade, levantar essa questão que surgiu também, que eu acho que também vem muito em direção ao que a Lúcia fala, sobre a questão, né, como é pensar, né, uma psicologia que pode contribuir para as políticas em gerais, para promover essa espécie de subjetividade saudável, né, como é colocado, né, que permita que os sujeitos eles possam ser eles mesmos e não rechaçados, né? Essa é uma pergunta do Ian, né? Eu só vou pegar um pouco esse gancho. Eu vou falar do Ian, depois pego o gancho com a Lúcia. Então, essa questão, né? Como que uma psicologia pode potencializar esse ser, esse indivíduo, e não normatizá-lo, por exemplo, né? Como que a gente pode pensar numa grande saúde? Então, claro, se a gente pensa na política da psicologia, o seu projeto, em sua fundação, na Lei 4.119, se vemos quais são as funções privativas da psicologia, a linha D do artigo 13 é o mais curioso, né, que é solucionar problemas de ajustamento. Então, uma função privativa nossa, né, é solucionar problemas de ajustamento, ou seja, normalizar, padronizar, formatar. E, claro, sabemos que esse modelo disciplinar não é o que
o que está em voga, né, no nosso projeto atual das nossas práticas, sejam clínicas ou psicossociais, né? E aí eu gosto muito da ideia da clínica do Gregório Barenblit, né? O Gregório Barenblit, ele até coloca a clínica com K como uma forma descrita distinta, porque para ele a clínica não seria esse ato de debruçar-se sobre um paciente acamado, mas a clínica com K, que viria de clinos e clinamen, clinos, né, esse movimento das partículas subatômicas, e o clinamen, o desvio produzido quando essas partículas se encontram. Para Barenblit, a clínica com K é a produção de encontros que geram desvios, produção de encontros que geram a diferença. Então, a atividade clínica, e a clínica para ele não só do consultório privado, mas também do espaço político-social, tem como compromisso a produção de transformação, mudança e diferença, produção de desvios, né? Então isso é interessantíssimo, porque isso foge totalmente da lógica de normalização da psicologia disciplinar, né? Então a nossa psicologia não vai mais querer doutrinar, domesticar, mas sim produzir desvios, produzir diferenças, né? Produzir singularizações, que nós consigamos nos sentir bem e potentes e transgressores a partir das nossas diferenças, né? A partir dos nossos desvios, e desvios seja em qualquer âmbito. Né? Então, a produção de singularização, algo que potencializa esse corpo. E aí, fazendo gancho com o que a Lúcia disse, né? A gente tem que aprender, então, a escutar, né? E aprender a escutar não é fácil, porque muitas vezes, mesmo só escutando e não falando, estamos doutrinando. E a atividade do psicólogo não é doutrinar. Tal como a atividade do militante, do ativista, também não é doutrinar, né? Mas sim escutar e tentar trabalhar essas linhas de fuga que produzem desvios. Eu cito o subcomandante Marcos, do Exército Zapatista de Libertação Nacional, né, da luta armada pacifista mexicana de Oaxaca no fim do século XX, em que ele coloca, né, eles tinham um trabalho de militância, e eles falaram assim: o nosso trabalho de organização popular com os indígenas só deu certo quando paramos de falar e começamos a escutar. Aí lá na selva lacandona, quando começamos a escutar as demandas dos indígenas e agenciamos as nossas questões, é que surgiu a ignição para que conseguíssemos organizar o maior movimento étnico-social do fim do século XX, né, que foi o movimento zapatista, que é uma resistência indígena que existe até hoje, né, com muita potência, e lá na região de Oaxaca, né, Salão Oaxaca, né. E, então, eu vendo isso, né, essa fala de um militante é muito legal, né, porque ele mostra, né, então a tarefa não era como o doutrinador marxista, o doutrinador religioso que vai ensinar uma verdade, mas sim essa escuta que vai gerar uma composição entre os corpos, uma ignição que pode produzir linhas de diferença, linhas desviantes, que vão potencializar não só o indivíduo, como o próprio coletivo. Né? Por isso que, quando a gente fala que a psicologia é política, que a psicologia ela agencia relações de forças, não só no espaço político, no espaço dos movimentos sociais, dos movimentos de gênero, mas também na própria clínica, né, no próprio consultório privado, estamos trabalhando com forças, novos posicionamentos políticos, né, a afirmação desejante de novos posicionamentos perspectivos e novos territórios existenciais. E sem força isso é impossível, né? A afirmação da vida é um exercício de força, né? É um exercício de violentar o próprio pensamento. Obrigado, Domênico. Obrigado, Lúcia. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais aqui. Não temos. Bom, eu, sim, como a Laura coloca aqui, por mim a gente duraria a semana toda debatendo temáticas importantes para a psicologia, para que a gente traga novas reflexões. Acho que esses espaços são espaços também de resistência, são espaços em que a gente reflete sobre a nossa prática, que os alunos e alunas refletem, né, que esse lugar da academia não é apenas um lugar passivo, né, mas é um local em que essas pessoas precisam se inquietar também e nos provocar enquanto docentes, né, como a Lúcia coloca. E, enfim, aparentemente está tudo ok. Quero novamente agradecer
tá? Claro, vou já dar a palavra para vocês também se despedirem, mas desde já eu quero agradecer a todo mundo que esteve nos auxiliando nesse processo, né? A Laila Souza, o Daniel Santos, Thales Magalhães, Carmen Oliveira, Ieda Guedes, Roberta Bandeira, Ian Lima, Evelyn Ferreira, Érica Maia, em nome do coordenador, Alex, que nos também favoreceu esses espaços. Quero agradecer ao pessoal, os líderes e as líderes de turma, que também nos auxiliaram esse tempo inteiro, a Laura, a Bruna, a Sandro, e demais colegas, né, Lucilda, e todos os demais colegas que puderam estar aí conosco, acompanhando, nos provocando para a realização desse evento, e estão aqui conosco acompanhando, né, e com certeza absorvendo o máximo possível de todos esses diálogos. Ieda, eu quero lhe dar a palavra antes de passar para a Lúcia e Domênico. Eu sempre me perco entre os botões e tudo. Olha, enquanto a Lúcia falava, eu ficava pensando aqui, nunca trabalhei tanto na minha vida, e eu não estou choramingando por isso, mas é muito terrível, porque sempre sobra para nós mulheres, né, a maior carga. E essa frase precisa ser repetida e ressoada, né? Psicologia como um todo, não só a psicologia política, mas a psicologia como um todo é política. A gente precisa reverberar essa frase, né? Eu tenho dito para o Valber muito isso, que é tão importante o que ele está fazendo com a psicologia social. Não sei se ele tem a dada medida disso, mas eu vejo, né, estou assistindo, comentei hoje, inclusive, isso, meninos e meninas de segundo semestre discutindo Foucault. Olha, eu não sei, eu nunca fiz psicologia em outras épocas, né, como vocês, mas eu fiz curso de graduação, pós-graduação, e estou inserida dentro da saúde como docente. Então, não é comum se discutir Foucault. E também não é uma prerrogativa da psicologia, não deveria ser, mas de todos os espaços onde se cuida de pessoas, né, de seres humanos, né, inclusive principalmente na saúde. E a gente não ouve isso. Né? O lugar de se discutir, de se refletir em cima de alguns aspectos é relegado a algumas disciplinas onde os discentes sequer gostam delas, né? Porque elas são trazidas numa medida que não se ouve, não se escuta, né? Lúcia fala disso, não se escuta o que jovens estão querendo dizer, não se discute, não se pauta isso. E quão fundamental é o que o Valber está fazendo, o que a Roberta Bandeira está fazendo, a professora Tamires e outras professoras aí, e assim, por acaso só o Valber de homem, né? Ele cita o Ian também, que eu acho que Ian está aí dentro desse pacote, mas assim, junto com o Valber, reverberando essas problematizações, né? Criando essas pequenas fraturas, como ele costuma dizer, eu só vejo você, Valber, né? Na UFPA provavelmente devem ter mais, eu não tenho conhecimento de muitos professores e professoras da UFPA na área de psicologia, vou ter agora, porque eu estou muito honrada, né? Não sou psicóloga, mas eu vou estar facilitando uma disciplina na psicologia, né? Como eu estou aí dentro das neurociências, a gente vai discutir um pouquinho das conversações da neurociência com outros saberes, né? E de forma muito especial dentro dos contextos da psicologia. É um desafio. Lúcia, quero te dizer que eu estou muito empolgada e muito feliz com essa possibilidade. E assim, às vezes fico morrendo de medo, porque uma coisa é você falar de neurociência dentro da área da saúde, onde tudo é muito palpável, onde a gente encontra todas as estruturas ali, demonstra, né, e fala delas. E é o meu lugar de formação, né, a minha escola de formação. Associar e discutir um pouco disso que foi desafiador quando eu entrei na psicologia,
agora é brilhante, assim, eu estou muito honrada com essa possibilidade, né, que o coordenador da psicologia me permitiu, e tenho estudado muito, tenho assistido de tudo na vida, pegando artigos possíveis para articular, por isso acabei, né, assistindo tudo do Domenico, né, e muitas outras coisas aí relacionadas à espiritualidade. Valber já sabe dessa história, não vou me delongar aqui, mas é isso, é um momento muito importante para mim, né, enquanto reencontro daquilo que eu não sabia que existia e que deveria ser um lugar que eu deveria ocupar. Então, eu parabenizo e agradeço tanto a fala, quanta generosidade na sua fala, Domenico. Eu fiquei ouvindo aqui, uma amiga minha, a Patrícia de Bonatti, ela disse, que professor fantástico, olha ele falando de psicologia política, e assim, ao alcance, né, que aí eu acho que realmente reina a possibilidade, a capacidade de um docente. É falar de coisas tão difíceis, tão elaboradas, de modos que todos consigam, todos e todas consigam alcançar o que você está dizendo. E foi muito generoso, né, você trazer isso. E a Lúcia, sem retoques, Lúcia, eu já quero colar em ti. Eu estou colando em todo mundo, né, Valber? Mas, assim, o Valber é muito caro para mim. Ele foi meu primeiro professor na psicologia. E eu devo muito a ele e, né, a Lorena, em especial, que estava no primeiro semestre, e mais a Roberta Bandeira e a Tamires, que são mulheres maravilhosas. E eu teria desistido no primeiro semestre se eu não encontro com o Valber e com a Lorena, né, que a Lorena está na UFPA agora. E eu falo isso sempre para ele, né, que é muito grandioso a possibilidade dos discentes entrarem em contato com professores como o Valber. Ele é muito referência, né? E a gente queria muito que ele fosse lá para o UFPA definitivamente também, né? Mas a Uninasal também precisa dele. Então, discutir, tem vários discentes do segundo semestre aqui assistindo vocês. E eu não consigo aferir isso, porque eu não enxergo isso na área de saúde. Mas eu estou muito feliz de ver esses meninos e meninas conversando, né? E eu falo do Foucault porque a gente teve aí um percurso de um trabalho que discutia saúde mental de pessoas em situação de vulnerabilidade, ou seja, vários grupos e, né, pessoas e comunidades. E foi lindo de ver meninos e meninas tão jovens. Eu, aos 20 anos de idade, eu nem sabia que o Foucault existia. E esses meninos já estão em contato. Então, muita gratidão, Domenico, prazer imenso ter te conhecido. Lúcia também, que delícia ter te conhecido, né? Já vou pelos corredores quando a gente for no presencial procurar onde é a sala da Lúcia para falar contigo. Muito obrigada, tá? Muita gratidão e obrigada a todos e todas e todos que assistiram. Obrigada, Valber, mais uma vez. Obrigada aos meus meninos e meninas que estão aí. Eu que agradeço. Olha a Maria aí. Ela está quase para acordar. Eu só quero dizer assim, eu sou reverberação de pessoas como Lúcia, de pessoas como Domênico, que apesar da gente ter se conhecido há pouco tempo, os textos dele foram fundamentais, né? A Camila colocou isso ontem na apresentação dela, mas nós só estamos aqui porque passamos por mãos, né, e textos de Domênico e Lúcia. Então, eu também tenho uma imensa gratidão por tudo, e por todos, e por todas, e por todos. Lúcia, Domênico. Gente, parabéns, Valber, né, pela iniciativa. Fiquei super emocionada com com os elogios da Ieda para ti. Ieda, que bom que tu vai para psicologia, muito legal, vamos ser colegas. Eu acho que a neurociência, eu adoro a neurociência, eu acho incrível, eu acho maravilhosa, porque tem muitas formas de diálogo com a psicologia social, né? Eu acho uma neurociência que eu aposto é essa, de que pensar que, inclusive, isso que parece tão objetivo e apartado é fruto das nossas relações, é fruto da nossa história, é fruto das conexões que a gente faz aqui. Eu estou estudando sexualidade, né, sexualidade feminina, enquanto tem as questões da própria
formas de excitação a ver com a neurociência, eu acho o máximo, e eu vou adorar trocar figurinhas. Tem uma Turana, tem uma galera que a gente pode conversar depois, que acho que vai ser bem legal. Para finalizar, gente, eu queria só dar sugestões, né, de leitura, já que pediram. Eu acho que é um livro muito interessante, que foi publicado há pouco tempo, da Valesca Zanello, que esteve, né, há um tempinho atrás, eu não sabia que eram 2 anos atrás, mas enfim, que é esse daqui, Saúde Mental, Gênero e Dispositivos. É um livro muito, muito rico, muito fácil de ler, é um livro maravilhoso, tu lê assim, a golpes de martelo, né, como diz o Nietzsche, e fundamental para discutir gênero, dispositivos da construção dessa subjetividade feminina e masculina também, é muito interessante. Para pensar autoras negras, gosto muito desse livro, o da Djamila Ribeiro, que todo mundo conhece, ela está super pop, que também é a partir das crônicas que ela publicou, acho que na Folha de São Paulo, enfim, e é ótimo, excelente para iniciar essa conversa, entender esse ponto de vista, né, do feminismo negro. Gosto muitíssimo desse livro da Joyce Bert, inclusive indico o Instagram dela, a Joyce Bert, todo dia um tapa na nossa cara, maravilhoso. Vou achar que eu sou masoquista, né? Que eu tenho falado muito de tapa na cara, mas eu gosto desse tipo de tapa na cara, tá? O que essa mulher dá é incrível e é o que é empoderamento, que é totalmente diferente dessa ideia de passar um batom vermelho, eu estou me sentindo empoderada, né? A partir de uma perspectiva freiriana, de Paulo Freire, é muito, muito amei esse livro. E 2 referências indígenas, né? Um também que está bem famoso atualmente, ainda bem, que é a Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. O Ailton Krenak é uma leitura que eu li a primeira vez e achei tudo tão simples. Eu falei, nossa, mas cadê? É muito simples isso. E aí todo mundo falando do Krenak, eu falei, não, vou ler de novo. Quando eu li de novo, eu chorava, assim. Que é a total complexidade, né? É simples no nosso pensamento moderno, científico, de conceitos, isso não é. Mas a profundidade existencial que tem nesse livro tão aparentemente inofensiva, é imensa. E para discutir também feminismo, outra indígena, essa é uma colombiana, Aymara, que tem algumas publicações, que é a Julieta Paredes, né? Que ela vai falar sobre um feminismo para uma despatriarcalização, um feminismo indígena comunitário, anticolonial, enfim, algumas referências, depois eu posso passar por Valber. Gente, obrigada por todo mundo estar aí, querendo saber um pouco mais das coisas que eu trabalho, a gente tem um Instagram no grupo que é inquietações.fpa, então lá a gente sempre está. Agora a gente está meio parado porque desde março, né, a gente tentando dar conta desse vazio presencial, a gente trabalhou muito nos meios digitais, fizemos rodas de conversa, grupo de apoio, né, à população negra, a mães, né, puérperas, enfim, fizemos várias discussões. Agora está todo mundo de ressaca, assim, cansado, mas a gente vai se energizar para ano que vem voltar. Mas sigam lá que a gente, para conhecer um pouquinho do meu trabalho e do grupo Inquietações. É isso, gente. Valeu, Domênico, Ieda, Valbe, todo mundo. Obrigado, Lúcia. Se tu puder depois passar só os nomes dos livros e as autoras, a gente passa por e-mail para todo mundo. A Julieta quase esteve aqui com a gente, né? Véspera da pandemia, estava tudo certo, ela estava vindo para Belém e, infelizmente, nós sofremos aí com a pandemia em todo mundo, na verdade. Isso fez com que nós não tivéssemos conseguido tê-la presencialmente. Mas quase a gente teve, quem sabe numa próxima oportunidade a Julieta está aqui com a gente. Valesca esteve com a gente também no mesmo evento que o Domênico teve, né? A Valesca, ela fez, inclusive tem a página dela também, dá para seguir, ela fez várias lives sobre o próprio texto dela, foi muito interessante, a Agatha comenta aqui, lembrou a gente. E é isso, obrigado, Lúcia, mais uma vez, sou muito grato a você sabe muito bem disso. Domênico? Eu gostaria de agradecer muito o convite, foi uma enorme satisfação estar com vocês, conhecer a Ieda, conhecer a Lúcia, o Valber, sempre essa pessoa maravilhosa, né? Eu e o Silvio Benelli fomos muito bem recebidos quando fomos aí, então assim, a gente gosta muito de Belém do Pará, não só os dois, né? Todo mundo recebeu a gente muito bem, então foi uma grande satisfação estar com vocês. Os textos, né, eu acho que
teria muitos textos para indicar, mas eu acho que um autor muito importante para a psicologia política é o Inácio Martim Baró, né? Então, tem muitos textos dele na internet, escaneados, né? Martim Baró, eu acho que é um autor de referência. E eu divulguei no chat, né, tanto o meu blog, tem alguns artigos, e o curso de esquizoanálise que eu estou dando no YouTube, né? Toda sexta-feira à tarde eu estou colocando um vídeo ali. Vocês não precisam ter pressa para ver, porque vai ficar lá até o YouTube querer tirar, né? Mas então é isso, eu acho que uma coisa importante na docência são esses convites, né, para as palestras, para os debates, em que a gente escuta os outros, aprende com os outros, e também a gente sempre se desafia e tenta pensar coisas diferentes do que já pensamos, né? Então, por mais que estejamos num cotidiano institucional, às vezes meio repetitivo, né, eu acho que o desafio do docente é esse, sempre ultrapassar, né, esse muro, né, sempre tentar esticar o pensamento, e tal como a Ieda, né, está fazendo, né, já com uma carreira consolidada, começando a estudar psicologia, eu acho que ela é um grande exemplo para a gente em ver, né, como o ser sempre está em autotransformação, né, e o pensamento sempre em movimento, e então algo que todos nós devemos seguir e nunca nos acomodar com apenas uma identidade fixa. Obrigado. Obrigado mais uma vez, Domênico. Obrigado mais uma vez, Lúcia. As companheiras que estiveram ontem com a gente, Samily, a Camila, a Carol. Obrigado aos alunos e alunas que estiveram com a gente também. Obrigado ao pessoal que está no backstage, organizando tudo, né? Obrigado, Ieda, mais uma vez também. E ao Alex também, que nos dá a oportunidade de abertura para que a gente realize esses debates e criemos rupturas diversas. Obrigado, gente. Até uma próxima e espero que presencialmente.